Olá, amigos, você acompanha a TV Câmara de Tupã, a TV do Povo, começando mais um programa Ponto de Vista. Hoje recebendo o vereador e coordenador da TV Câmara de Tupã, vereador Renan Pontelli, com convidado especial. Hoje estamos recebendo o deputado estadual Caio França, ali nosso querido amigo e parceiro Thiago Santos, que também é assessor, foi o vice-prefeito da cidade de Tupã até o último ano e com certeza hoje batendo um papo com a população de Tupã, através dessa parceria importante junto ao Poder Legislativo, através dos vereadores que fazem parte dessa base do partido, do PSB, e hoje também recebendo alguns pleitos, alguns pedidos. Hoje tivemos aqui algumas entidades que, inclusive, sabendo da presença do deputado, estiveram aqui pleiteando, pedindo. É importante esse contato, o deputado, população de Tupã e, com certeza, dando essa oportunidade de conversar com o telespectador da TV Câmara. Vereador, seja bem-vindo à TV Câmara, programa Ponto de Vista, com o deputado estadual Caio França. Obrigado, Glaucio. Sábias as suas palavras. Queria agradecer a presença do Caio, nosso deputado, amigo, Thiago Santos, assessor do deputado, meu irmão, meu grande amigo também. E dizer que a gente sabe a agenda do deputado, ele mora na Baixada, trabalha em São Paulo. E mesmo com toda a agenda lotada, ele faz questão de vir para Tupã. Acho que é a terceira vez, desde que ele ganhou, que ele vem para a nossa cidade. Já contemplou São Francisco com alguma emenda dele. Só que o deputado também, o trabalho não é só emenda, né, Caio? Existe uma força política, alguns projetos que ele faz força para que venha para Tupã. Depois a gente vai falar aí, mas como coordenador e amigo dos dois convidados, quero dizer que sejam bem-vindos e obrigado aí pela presença. Obrigado. Deputado, prazer em revê-lo aqui na TV Câmara, conseguiu um tempinho na agenda que é concorrida e hoje conversando com a população de Tupã, fazendo questão de conversar com diversos representantes de entidades da cidade, ouvindo também o pleito por parte dos vereadores que fazem parte da base e o senhor retornando à cidade. Isso que é importante, não só antes da campanha, mas também durante a campanha e principalmente depois da campanha, depois de eleito. E aqui batendo um papo com a população da cidade. Seja bem-vindo, prazer em recebê-lo. Muito obrigado, um prazer estar aqui com você, Glaucio. Agradecer ao meu parceiro, o Renan, que é vereador e tem exercido muito bem aqui a tarefa. Com muito prazer também agora o Thiagão aí me ajudando muito lá na Assembleia, para poder ajudar aqui não só a cidade de Tupã, em especial Tupã, claro, mas toda a região aqui no entorno, que são cidades importantes também. A gente veio fazer uma visita para a cidade, a gente no ano passado ainda conseguiu assinar uma emenda para o Hospital São Francisco de Assis. Exato. E aí demorou um pouco para cair, mas essa semana foi tão iluminada que conseguiu. Eu falei para o secretário, secretário, se eu for para lá depois de 3 meses e essa emenda não tiver ainda sido destinada, vou ter problema na cidade, então me deixa nessa saia justa. E eu teve a notícia que na terça-feira caiu a emenda e ajudou aí para fazer a compra de medicamentos, de alguns mantimentos para o hospital, fazendo com que o hospital pudesse, pelo menos, sanar um pouco do problema do déficit que existe hoje no São Francisco, até mesmo com relação aos servidores do hospital, que estão com problema de salários, enfim. Então é uma ajuda nossa aqui para a cidade, entre outras atividades que a gente já faz aqui, uma relação muito boa com os artesãos. Ajudamos no ano passado para fazer uma feira do artesanato aqui, a capital da fotografia, tem um pleito antigo da cidade com relação ao batalhão, entre outras coisas que nós estamos lutando pela cidade, mas é sempre um prazer poder retornar aqui com bons amigos, outras pessoas que estiveram aqui com a gente hoje já fazendo um bate-papo, pedindo algumas demandas, em especial a área da saúde, a Santa Casa também vivendo um momento muito difícil aqui na cidade. Vamos tentar ver se a gente consegue encontrar algum caminho aí no governo do estado para ajudar com emenda ou através direto da secretaria mesmo. Thiago, seja bem-vindo à TV Câmara. O Thiago que hoje está nessa parceria junto ao deputado Caio França, mas você também esteve como vice-prefeito de Tupã e com certeza sentiu na carne os problemas da cidade de Tupã. E antes disso, já havia um entendimento, uma parceria, o seu bom trânsito junto às esferas estadual e federal. E hoje, sendo esse elo de ligação entre Tupã, Poder Legislativo e o deputado Caio França. Seja bem-vindo. Obrigado, Glaucio. É um prazer estar com vocês aqui, telespectador. Renan, coordenador, amigo nosso de longa data. Caio, companheiro nosso, acreditou em Tupã. Um detalhe importante que o Caio não disse sobre as emendas é que Tupã foi a segunda cidade contemplada de todas as indicações dele. Nem a cidade de origem dele, São Vicente, conseguiu. Isso mostra o carinho que ele tem
e a crença que ele tem no trabalho do pessoal que assessora ele, dos vereadores do partido e o carinho que ele tem com Tupã. As pessoas devem entender e levar em conta que o trânsito em São Paulo com pessoas de influência é muito importante. Uma cidade que tem recursos limitados, esse bom trânsito pode fazer diferença. No caso de São Francisco, fez uma boa diferença. A Rosângela, o Fábio estiveram aqui para agradecer ao deputado, porque realmente atenuado o momento difícil que todo o sistema de saúde do país vem vivendo. Então é muito importante ter esse trânsito. Isso pelo deputado especial que o Caio é. E eu acho que Tupã só vai a ganhar com isso e brindar a presença, ter um deputado amigo representando nós lá, porque muitas vezes isso faz a diferença entre uma cidade ser com a nossa. Deputado, vamos iniciar o programa falando sobre saúde, né? Nessa visita a Tupã, o senhor esteve reunido com representantes dos 2 hospitais aqui de Tupã, o São Francisco e Santa Casa, que estão passando por um momento bem complicado e delicado. Tanto é que teremos um leilão, um dos hospitais da Santa Casa estará realizando um leilão para tentar angariar recursos. O São Francisco é uma situação até um pouco mais delicada, prestes até iniciar uma greve. Vamos torcer para que não aconteça. Então a gente sabe que a questão da saúde é primordial. Quando a pessoa está com dor, está com problema, quer ter solução rápida. E durante a entrevista que nós fizemos, inclusive com a Rosângela Aurel, que hoje está administrando o hospital, ela ressaltou a importância dessas parcerias junto a deputados, e o senhor em especial, sempre que pôde, ajudou os hospitais aqui de Tupã. E é uma questão preocupante em todo o país. E a gente sabe que o senhor está buscando soluções nas cidades onde o senhor está atuando, está sendo parceiro junto às prefeituras, junto às câmaras municipais. Então, Glaucio, como você falou, assim, a saúde é uma tarefa dura e hoje o país tem mais de 12 milhões de desempregados, fora aqueles que não estão cadastrados, que não estão procurando emprego. Então, isso faz com que as pessoas que tinham plano de saúde, às vezes por conta do trabalho, deixem de ter. Então, acaba sobrecarregando ainda mais o serviço público. Então, é uma tarefa dura, porque a saúde é cara, né? Tantos salários, cada vez mais a tecnologia vai sendo incrementada na saúde e os custos vão aumentando e esse dinheiro é finito, né? Não é um dinheiro sem fim. Sim. Então, a gente aqui tem alguns tipos de trabalho. As emendas colaboram muito, ajudam. O São Francisco é prova disso hoje. Mas, sendo bem franco, uma emenda não vai solucionar a vida do hospital. A gente precisa rever, repactuar aqui a questão de custeio dele mensal, né? O São Francisco tem um déficit, pelo que ela me falou hoje, de quase 100 mil reais, mais de 100 mil reais por mês. Então, eu vou arrumar uma emenda de 150, vamos tentar outra e outro deputado vai arrumar, mas nós precisamos repensar nesse modelo de saúde. É que tem algumas tarefas que são complicadas. Por exemplo, a gente não dá para se pensar nesse momento em abrir novas unidades de hospital. Às vezes a população reclama, mas precisa abrir aqui numa perto do meu bairro e tal. Mas quanto mais você abre, mais você acaba gerando despesa. E esses hospitais, que em tese são os hospitais maiores, que deveriam receber a principal parte da demanda, acabam não recebendo. E aí tem dificuldade no custeio. O Estado já ajuda, por exemplo, tem uma parceria com São Francisco e com a Santa Casa. Só que não é o suficiente para pagar o que ele gasta. Eu falei com ela, por exemplo, as outras cidades aqui no entorno utilizam bastante tanto um quanto o outro hospital. Deveriam, eventualmente, fazer com que, mesmo que seja singelo o gesto, mas com que as cidades tivessem obrigatoriamente que fazer um repasse mensal, por exemplo, para esses 2 hospitais. Eu sei que as cidades são apertadas, mas muitos moradores acabam sendo diagnosticados aqui, fazendo os exames, alguns deles cirurgia. Então, esse é um caso. Abriu, por exemplo, a questão da UPA aqui na cidade. Quando você abriu uma UPA, que na verdade é um grande pronto-socorro, os 2 pronto-socorros do São Francisco e da Santa Casa acabam, em tese, deveriam ter menos atendimento, mas o custo é o mesmo pelo que ela passou. Claro que está errado. Você abriu um grande pronto-socorro, deveria se pensar no esvaziamento, mas não pode, porque se tem cirurgia no São Francisco, você não pode tirar um pronto-socorro. Então, assim, tem que ter um planejamento mais bem feito com relação à parte da saúde. Eu entendo que tanto o São Francisco quanto a Santa Casa são essenciais aqui para a região inteira. A gente precisa encontrar caminhos. O governo do estado também não está fazendo novos custeios de hospital. Então, o que eu falei aqui, assim, acho que cada um tem que diagnosticar, olha, o São Francisco agora, a partir desse momento, fará cirurgias desse porte. A Santa Casa fará desse porte. É possível se pensar em
fechar algumas atividades desses 2 hospitais? Porque também não dá para ficar despesa, ninguém conseguindo pagar, os funcionários entrando em greve. Então acho que também tem que ter uma visão bem clara. Se eventualmente o município consegue absorver a demanda de pronto-socorro através da UPA, os vereadores aqui, o secretário de saúde, podem de repente ter esse diagnóstico mais preciso, mas a gente tem que ter planejamento. Não adianta todo mundo querer fazer tudo também. Não adianta os 3 equipamentos que a cidade tem hoje principais quererem fazer as mesmas atividades. Então acho que tem que ter um planejamento, né? Claro, tem uma coisa que é maior do que tudo isso, que é o teto SUS, né, que está, enfim, defasado há muitos anos, sem reajuste. É um pleito de todo o país, não é só nosso, sim, e que a gente, nesse momento, não vê possibilidade de ser reajustado, por conta da maneira como o governo federal vem tratando, assuntos polêmicos aí pela frente. Então, acho que a gente tem que fazer aqui um planejamento e diagnosticar, fazendo um paradoxo aí, a referência, a capacidade de cada hospital, para que os 2 não façam o mesmo tipo de atividade, o mesmo tipo de cirurgia, para que a gente consiga aí diagnosticar o que cada hospital pode fazer e aí sim tentar com o governo do estado aumentar um pouco mais, né, a sua parcela aqui, tanto para um quanto para outro, e do governo federal a mesma coisa, e aí ver essa questão da UPA, por exemplo, que pode estar dificultando um pouco da demanda dos pronto-socorros, e aí tem 2 pronto-socorros grandes, abertos, tendo custo, sem ter tanta demanda assim, por exemplo. Inclusive, né, Tiago, você que esteve aí como vice-prefeito, acompanhou de perto uma situação que já vem se arrastando há muitos anos em Tupã, né? Isso é de longa data, porque Tupã tem a característica de ser um polo regional e os municípios ao redor descarregam aqui seus pacientes. O senhor Roberto estava explicando que absorveu o fechamento da Santa Casa de Iacri, mas o que a Santa Casa de Tupã recebeu com isso é R$9 mil por mês. Obviamente que isso é insuficiente para manter o sistema. Então, o sistema de saúde no país como um todo tem que ser rediscutido, tem que ser tratado com maior responsabilidade pelas autoridades políticas, porque desagam nos municípios, nos hospitais, e tudo isso tem custo e é insuficiente. As emendas dos apoios que o deputado vem dando cobre um buraco, mas sempre aparecem outros, isso é insuficiente. A cidade de Tupã, graças a Deus, ela se mobiliza sempre em prol dos hospitais, sempre com promoções, vem dando alento importante, mas nunca é suficiente, porque cada vez mais a população vai envelhecendo, vai precisando mais de assistência. Obviamente, o apoio no sistema de saúde tem que ser dado a essas pessoas e isso vai gerando um custo, é uma corrente sem fim e não tem um planejamento orçamentário que cubra isso. E, naturalmente, pelas informações que nós temos, daqui 6 meses a situação, se não for tratada com uma certa urgência, pode complicar muito a vida dos tupanenses e das pessoas da região. Só fazendo um parênteses, que eu acabei esquecendo, mas tem alguns projetos que me chamam a atenção. Porque quando se lida com o SUS, é do governo federal, né? Não compete à Assembleia Legislativa, mas a gente acaba acompanhando e tal. Um projeto, por exemplo, que faz com que aqueles que têm plano de saúde e que utilizam, eventualmente, a saúde pública, dependendo do tipo de cirurgia, que o plano de saúde possa cobrir e reembolsar o município, o estado, dependendo do que for o hospital. Eu acho que é um projeto interessante a se pensar, né? Porque a gente tem aí os planos de saúde, muita gente acaba tendo a possibilidade de ter e acaba não utilizando. Eu acho que aqueles que têm mais condição também tem que, nesse momento, colocar a mão na consciência e saber que assim, essa conta ela não pode ser infinita, ela tem fim, o dinheiro público ele é limitado. Então acho que é uma possibilidade aí que se abre, existe essa discussão no Congresso hoje, eu percebo que algumas lideranças já têm até, inclusive, se manifestado a favor de um projeto. Eu acho que é um projeto interessante a se avaliar. Inclusive, né, vereador, nós sabemos que recentemente a Câmara aprovou o aumento da subvenção para os hospitais, mas mesmo assim ainda não é o suficiente, né? Falta muito ainda, estamos longe de uma solução. Com certeza, Glaucio. Nós aprovamos, acho que há 15 dias, um aumento para os hospitais, mas ainda é muito pouco. Um valor que ajuda, mas que no fim, tanto que o hospital ganha, é uma porcentagem muito pequena. Eu acho que os hospitais, sempre que a gente pede alguma emenda, a gente tenta mandar para os hospitais. Por quê? Porque eu acho que o hospital é o último caso. O cara vai lá mesmo se estiver doente, se precisar de uma cirurgia. A gente vê aqui pessoas que vêm pedindo aqui direto. Então eu acho que é algo que realmente precisa. E acho que a prefeitura tem que fazer
algum cálculo, algo que possa ajudar mais os hospitais. O Estado tem que fazer algo que tem que ajudar mais, o SUS tem que fazer um reajuste nessa tabela, porque assim, Glaucio, eu vejo o povo de Tupã um povo solidário, sempre que tem ajuda, vai ter o leilão da Santa Casa, vai ajudar, mas até quando nós vamos ficar? O dever também não é o povo que tem que sustentar o hospital, somos nós, os políticos, os governantes. A tabela do SUS aí federal, rapaz, quanto tempo que não tem um reajuste? Mais de 10 anos, né? Quase 15 anos já. Então é algo que eles têm que pensar, eles têm que fazer, tem que lutar para a população. E agora quer fazer a reforma da Previdência, que vai mexer com o povo mais uma vez, que vai pagar a conta mais uma vez ao povo. Então, assim, eu acho que nós temos que cobrar, temos que fazer, igual teve aqui em Tupã domingo, apesar da gente ficar meio chateado, teve uma manifestação aqui em Tupã, onde nós pensamos que a grande parte da população contra a Previdência, mas infelizmente foram poucas pessoas. É o que a gente falou, né, Glaucio, em outros programas. Se fosse lá alguma banda com cerveja de graça, ia estar lotado, mas a população não se conscientizou ainda que o problema que isso aí vai causar para a gente. Então eu acho que quem tem que tomar conta dos hospitais é o governo que tem que ajudar, já que a gente paga os impostos. Aproveitando o gancho do vereador, deputado, vamos falar então sobre esse tema que está todo mundo falando, tirando o sono da grande parte da população, que são as reformas da Previdência. A princípio, a grande maioria é contra o texto original, a proposta original, e acredito que o senhor também deve ter um posicionamento, o partido também deve ter um posicionamento, e como disse o vereador, tivemos aí uma manifestação com poucas pessoas, infelizmente, mas... Só interromper um pouco, aqui, cara, teve a manifestação. Todo mundo cobra para os políticos irem. Isso que eu ia falar agora. Os vereadores foram e a população não foi. Então alguma coisa está ao contrário agora. Antigamente era a população e não ia político. Agora... Eu vou usar um termo, inclusive, de um dos entrevistados que esteve aqui recentemente, representando os professores. Ele que é o coordenador da subsede da POSP, o professor Ari Neves, ele usou um termo interessante. Parece dar a impressão que a população está anestesiada. Não caiu não caiu a ficha ainda o que isso pode trazer de prejuízo. E, infelizmente, quem paga é o povo, é a população. Qual que é a opinião do senhor sobre essas reformas? São necessárias? São. Mas eu acho que tem que ter o meio termo aí, a população não pode pagar esse preço, esse alto preço. Eu acho que é isso que você falou, assim, tem medidas que a gente falou aqui sobre a saúde e a gente precisa fazer uma repactuação. A Previdência também passa por por essa reflexão, né? Tem que ter coragem. Agora, obviamente que o texto que foi enviado ao Congresso é muito exagerado, né? É um texto complicado, um texto que mexe muito com as pessoas que já estão há muitos anos contribuindo com a Previdência e acaba tendo uma ampliação muito grande do período que tem que continuar contribuindo. Então, de fato, não é justo. Eu entendo, até com os colegas que eu conheço, deputados federais, vão ter algumas mudanças para algumas categorias. Algumas das tarefas aí devem ser remetidas às Assembleias Legislativas. Quando o texto se tratar de servidores estaduais, vai acabar voltando para as Assembleias Legislativas. Então, nós vamos ter a tarefa de também se debruçar para poder avaliar, mas eu entendo que tem que ter aí como você falou, um equilíbrio. O texto que o presidente mandou para o Congresso, e eu posso estar enganado, mas como ele é um cara muito experiente e tal, então ele sabe que o texto que ele mandou, ele foi até o limite máximo. Ele sabe que o Congresso vai, né, tentar dar uma aperfeiçoada no projeto, tem muita pressão, embora, pelo que você falou aqui, não teve muita movimentação, mas hoje também a gente sabe que as mídias sociais e tal acabam muitas vezes repercutindo muito mais do que uma própria manifestação, né, onde as pessoas estão ali, todos os políticos, agentes públicos participam aí de Facebook, Twitter, Instagram, então tudo isso também acaba tendo uma força. Então hoje eu sinto que existe um movimento assim, de mídias sociais muito forte e que vai acabar repercutindo. E a gente não pode negar, é um ano pré-eleitoral dos deputados. Então, obviamente que isso passa pela cabeça deles também. Claro. Ninguém quer ir para uma disputa, enfim, tomando porrada de que, por exemplo, policial militar, professor, que são atividades que, poxa, todo mundo sabe da dificuldade que é e tal, você mudar uma regra depois que o jogo já começou, né? Acho que minimamente é isso, tentar fazer daqui para frente. Enfim, eu não conheço especificamente todos os textos de cada atividade, mas sem dúvida o que eu li é um texto muito, muito duro e que tem que ser feita uma reflexão. O partido, por exemplo, o PSB,
se posicionou contrariamente nesse momento. Agora, não, é contrário. O PSB foi contra a maioria absoluta dos deputados federais ao texto que foi enviado ao Congresso. Agora vamos ver como é que vai ficar lá, como eu te falei, essas mudanças que os próprios congressistas na comissão estão fazendo. Queria até também ouvir a opinião do Thiago, até porque vamos mudar alguns convidados no segundo bloco, né? É um dia especial com a presença do deputado, mas eu também queria ouvir a opinião do Thiago Santos, né, que está acompanhando de perto, né, acompanhando, debatendo, participando também dessa discussão, né, Thiago? O Caio disse, o PSB é contrário a essa reforma política, é natural. Eu acho que ele é muito duro com a grande maioria da população. O entendimento nosso que parte da Previdência vai ser destinada ao setor financeiro para manutenção desses setores que são ligados ao governo em detrimento da população. Isso é muito duro para um povo para a grande maioria, porque os altos salários, as pessoas que são mais beneficiadas não vão sentir muito isso, mas a grande maioria da população vai sentir. E o papel do político é defender o povo. E o PSB está de encontro a isso. Nós vamos lutar em todas as esferas, estadual, municipal, federal, para a gente tentar rever isso aí. O Caio tem a experiência dessa legitimação nas assembleias, do próprio Congresso. O ano que vem tem um ano eleitoral. E eu acredito na sensibilidade dessas pessoas que, mais uma vez, a conta não venha para a população. Eu acho que o Brasil tem que parar de ser o país das distorções para o povo, deixar de ser o país do futuro e viver a realidade. A gente pode implementar mudanças profundas que às vezes até afete a população, mas que os serviços públicos funcionem. Que o aposentado não depende de gastar toda a sua aposentadoria na compra de remédio, que tenha os hospitais funcionando na sua plenitude, que as cidades tenham segurança com plenitude. Aí a gente pode discutir uma reforma nesse tamanho. Enquanto os serviços públicos não tiverem esse êxito, eu acho que a população pagar a conta mais uma vez, eu acho errôneo, e o PSB vai lutar contra isso para que tenha um meio termo nisso. Vereador, quer complementar também a opinião? Não, eu já disse a opinião, participamos de vários programas já. Eu acho que, igual o Thiago falou, o Caio, acho que o presidente também falou assim, vamos mandar a pior. Agora nós vamos negociar para ver o que pode ser feito. Tenho quase certeza que eu acho que não vai passar da forma que está e que os reajustes que serão feitos sejam bons para a população. Bom, nós chegamos ao final do primeiro bloco, o programa Pontos de Vista, hoje recebendo o deputado estadual Caio França, hoje visitando Tupã, recebendo representantes de diversos setores da sociedade, com reuniões durante todo o dia, sendo acompanhado pelo seu assessor, agora um grande parceiro também, Thiago Santos, e também pelo vereador e coordenador da TV Câmara, vereador Renan Pontelli. No segundo bloco vamos receber também dois vereadores também que fazem parte da base, que é o vereador Charles dos Passos e também o vereador Pastor Castilho, que também vai falar um pouquinho desse trabalho, essa parceria junto ao Poder Legislativo e também através da esfera estadual. Mas eu queria deixar antes o vereador à vontade para as considerações finais pela participação nesse primeiro bloco junto ao deputado estadual Caio França. Não, Glaucio, agradecer a presença do Thiago, agradecer também o Wilson que está ali assistindo com a gente, grande parceiro nosso lá em São Paulo, no PSB também. Cumprimentar os meus dois amigos, o Charles e o Castilho, porque o PSB aqui na Câmara está unido, somos unidos, vamos votar junto. Todos os projetos que vêm, estamos analisando nós três, e são dois grandes parceiros aí nesse período que estamos e vai continuar sendo. E falar para o Caio, obrigado aí pela presença, por ter vindo, e dizer para ele que aqui você não tem parceiro, aqui você tem amigo, já falei várias vezes, pode contar com a gente, se você for candidato estadual, muitas pessoas falam federal, mas você pode ter certeza que o nosso voto e o nosso apoio aqui na cidade de Tupã você vai ter. Tiago, fica à vontade também. Eu quero agradecer o convite do Renan, de todos os vereadores, muito feliz com a presença do Caio, uma figura importante para a cidade de Tupã. Agradecer o Charles e o Castilho, que está dando satisfação presidir o partido nessa legislação. Nós temos 3 vereadores unidos, discutindo a cidade com alta categoria, onde o interesse público está acima de tudo. Eu acho que eles estão demonstrando uma nova forma de fazer política, talvez isso vai incentivar outros a adentrarem no legislativo, que é o que nós queremos no PSB, e nos colocar à disposição para ser o porta-voz do Caio aqui na região. Sabemos que a distância é grande daqui de São Paulo, mas
a nomeação quando o Caio nos escolheu para encurtar a distância entre o gabinete dele e a nossa região. Então, me coloco à disposição de toda a população de Tupã e região. Bom, nós chegamos ao final do primeiro bloco, hoje recebendo o deputado estadual Caio França. Daqui a pouquinho votaremos com a presença dos vereadores Pastor Castilho, né, e também o Charles dos Passos, falando sobre temas como cultura, também segurança, que são temas importantes e que são de interesse da população. Daqui a pouquinho votaremos, segundo bloco, o programa Ponto de Vista, aqui pela TV Câmara de Tupã, a TV do Povo. Voltamos já.